O Rimuru aprendeu sobre os heróis. Depois de descobrir sobre os Lordes Demônios à força, por ter virado um, afinal quando ele se tornou um, os outros se sentiram ameaçados e ele foi forçado a descobrir sobre eles. Agora Rimuru está aprendendo sobre os heróis, afinal o seu inimigo é um. Vemos Rimuru indo para Rubérios pela primeira vez e descobrindo sobre a força e os feitos de Granville Hotsu, que é o seu atual inimigo e um verdadeiro herói desperto. E ele não apenas é um herói desperto, mas é tão forte quanto um verdadeiro Lorde Demônio, então ele é um inimigo muito poderoso. Além disso, vemos mais as crianças que estão virando pequenos monstrinhos e muitas outras coisas. E relaxa que hoje eu vou te contar tudo sobre o capítulo 136 de Textura. E se você não me conhece, eu sou o Diogo e dono do Grid Anime. Seguindo do último capítulo onde as três primordiais entraram para as forças de Tempest, Testarossa se tornou uma diplomata, Última se tornou a procuradora-chefe e a Carreira a chefe do judiciário. E com esses cargos finalmente distribuídos, Rimuru sentiu um peso saindo de suas costas, afinal eles eram cargos muito importantes que ele não tinha pessoas para assumir, então estava sendo um trabalho achar alguém para eles. E agora com isso resolvido, ele está tranquilo e supimpa. Por causa disso, ele resolveu checar as crianças que agora estão estudando em Tempest. E claro, além disso, a Hinata também chamou ele para falar sobre elas. E dito isso, passamos para a academia, onde já é legal vermos várias crianças, sejam humanos e monstros. E entre os monstros não são apenas goblins, mas vemos outras raças também. Aqui vemos Alicia brigando com os meninos e Kenya desafiando, porque ele quer derrotar e virar o chefe da classe. Mas pelo que parece, a Alicia sempre vence as lutas. Isso porque Kenya gosta dela, então é aquele famoso plot de implicar com a garota que você gosta, mas ele realmente não vai tentar a machucar, então ele implica com ela e sempre perde. E é quando o Rimuru chega, sendo imediatamente grudado pela Chloe como sempre. E claro, Rimuru é o rei e uma celebridade por aqui, então imediatamente todas as crianças e professores vão até ele querendo falar com ele, apertar sua mão e claro, mostrar as coisas pra ele. Onde somos informados que desde o festival do fundador, muitas famílias humanas se mudaram para Tempest, e assim crianças e professores humanos também vieram e portanto as coisas estão mais diversas. E isso é muito bom porque nós vemos então as crianças humanas crescendo ao lado de crianças monstros e dessa forma eles se acostumam, são ensinados juntos, melhorando a coexistência deles quando eles se tornarem adultos, ou seja, a geração que odeia monstros está ficando para trás porque a nova geração cresceu com eles. E é quando Fritz, um dos paladinos de Rubérios, vai ao socorro de Rimuru e o tira da multidão. Aqui ele tem agido como um palestrante especial na escola já faz um bom tempo, e pelo que parece esse cargo é bem concorrido pelos paladinos. E isso porque a comida é boa, as crianças os respeitam e eles ficam longe do treinamento de Hinata, o que é um ótimo bônus para todos. Mas é claro, a Hinata ao escutar sobre isso acaba com ele e o deixa enterrado. E o Rimuru aqui inteligentemente esconde o recrutamento de mais demônios em Tempest, especialmente quando Hinata já estava considerando que ele reuniu mais pessoas loucas para trabalhar para ele, então ele preferiu falar que não são demônios, ocultar este fato. E aqui ela o chama para ir para o labirinto, já que seria muito perigoso mostrar o que ela tem para mostrar aqui na superfície. E ela quer mostrar o quanto que as crianças estão progredindo, onde elas têm treinado junto com Hakurou, e tem certeza que isso vai surpreender o Slime. E uma hora depois, ele tá bem surpreso. Ele obviamente venceu a luta contra as crianças, afinal o Rimuru é muito poderoso, mas as crianças estão fora da curva. Kenya está agora mais forte do que paladinos comuns, não sendo perfeito, mas tendo um grande talento e caminho pela frente. Ele está muito poderoso. Yota usa magia espiritual de vento e água para lutar, sendo bem versátil e afiado. Gale é o mais forte, se focando completamente na defesa. Mesmo que ele seja lento, a sua defesa é extraordinária e ele usa os poderes espirituais da terra para melhorar ainda mais as suas barreiras. Ele é um verdadeiro tanque. A Alice continua boa, controlando bonecas de forma ágil e eficaz como se não fosse nada, mas agora, além das bonecas, ela também controla espadas, perseguindo seus oponentes e furando eles. E o próprio Rimuru assumiu que sem sua previsão de ataques, ele teria virado um queijo nas mãos dela. Mas a mais assustadora é Chloe, e o talento
talento avassalador que ela possui. Chloe tem golpes de esgrima que superam em muito as de Kenya, usando movimentos que lembram muitos de Hinata. E embora ela seja fofa, os golpes dela não são nada fofos e muito precisos e afiados, estando em uma dimensão completamente diferente dos outros. E isso é só a esgrima, porque não esqueçamos que a Chloe inicialmente só usava magia, então agora ela usa esgrima e magia. Essa menina é um monstro. O próprio Rimuru teve que botar seriedade na esgrima para lutar contra a Chloe. E olha que ele nem é um grande espadachim, na verdade ele é bem ruinzinho na espada, sendo melhor usando magias, mas mesmo assim ele teve trabalho contra ela. E inclusive depois que ele derrota as crianças, o Mara também pede para treinar com ele. A raposinha que ele salvou de Clayman e deu um nome em Tempest. Depois disso, ele colocou ela sob os cuidados de Hinata ao lado dos outros, e agora ela também quer treinar com ele. Embora inicialmente Rimuru não reconhecesse a fofura que ela se tornou. No caso, ele só viu ela na forma de raposa, e após dar o nome pra ela, ela ganhou a habilidade de ficar humanoide, e por isso que ele não reconheceu. Onde ela tem usado essa aparência pra ir pra academia, pra estudar essas paradas. Agora, ela já tem 9 caudas, diferentes do passado, e cada cauda se transforma em uma criatura diferente, com ela poder invocar 8 criaturas, enquanto mantém uma cauda para si mesma. Mas claro, por mais incrível que ela seja, Rimuru ainda venceu ela. Porém, ainda é legal ver a Kumara ganhando reconhecimento e claro, tempo de tela aqui, isso é muito legal. Afinal, aqui mesmo Rimuru fala que ela é a chefe do andar 90 do labirinto, então é legal ver ela aparecendo, assim como os outros, embora os outros chefes ainda não apareceram de novo. E Rimuru admite que eles ficaram bem fortes, enquanto as crianças admitem que Chloe é um monstro, sendo a mais forte dentre eles de longe. Aí vemos um pouco mais de Kenya provocando Alice por gostar dela. Nós descobrimos que ele aprendeu alguns golpes de espada com o Masayuki, onde o Masayuki tirou eles de mangás, e por isso eles não são tão eficientes assim, e que Chloe se esforçou para copiar os movimentos de Hinata por eles serem parecidos com o que a Shizu usava, o que faz sentido porque Shizu era a mestra de Hinata. Então Chloe, querendo ficar igual a Shizu, aprendeu os de Hinata. Embora sejam golpes que não são facilmente copiáveis, só mostrando o grande talento dela. E o próprio Hakurou diz que ela tem o maior talento que ele já viu, falando que é bem sinistro. Mas mais sinistro do que a Chloe é você não ter deixado o seu like nesse vídeo ainda, mano. É tudo que eu peço, deixa o likezão aí porque ele ajuda demais o meu trabalho. E está curtindo o conteúdo e o canal, considere se inscrever aqui também, porque eu faço vários vídeos de animes que eu sei que você vai gostar. Hinata que fala que as crianças ainda são jovens e ela não quer que elas sigam o caminho errado, por isso que ela chamou Rimuru aqui. E Rimuru vai garantir que elas não tomem decisões erradas ou que elas fiquem mal aconselhadas, afinal seria muito ruim para os seus futuros. Dito isso, Hinata fala para Rimuru que Luminas está cobrando aquele intercâmbio musical que ela propôs para ele durante o festival do fundador, e eles decidem combinar isso para breve, já que está praticamente tudo pronto. E as crianças escutaram isso e querem ir também, fazendo meio que uma expedição musical. Então vai o Rimuru, a Hinata, a orquestra e as crianças. Dito isso, já passamos para o Império Sagrado de Rubérios, onde a rapaziada já está chegando lá, com um show marcado para daqui a 3 dias, e assim haver tempo de descanso e, claro, prática e treinamento. E o pessoal da orquestra está bem confiante, já que eles ensaiaram bastante para esse show, eles ensaiaram por muito tempo. Onde inclusive eles até ficam meio tímidos ao verem a recepção que Rubérios deu pra eles, dando quartos luxuosos e tudo mais, onde parece que os benefícios de ser um artista renomado ainda não começaram a se popularizar neste mundo, mas aqui já está começando. A partir daí, nesse primeiro dia, eles aproveitariam Rubérios, jantariam, almoçariam, veriam a cidade, e durante a noite Rimuru vai para um bar numa cobertura com Luminas, onde Hinata não está ali com eles por ela precisar dormir, e aprendemos um pouco mais sobre a constituição dela e a evolução humana. Hinata evoluiu para uma santa, mas em essência ela ainda é um humano. Ela basicamente está no processo de virar um ser espiritual, mas até que o processo seja concluído, ela ainda é uma humana. Ela continuará sendo uma humana, e esse processo para os humanos demora algum tempo. Para os monstros, há 3 dias que eles já evoluíram completamente, mas para os humanos não, é um processo lento e demorado. Dito isso, Lumina chamou Rimuru aqui para falar sobre Granville Hotsu, o avô de Mariabel e um dos inimigos de Rimuru até agora. E claro, se você não se lembra, ele era o Gran do Clero dos 7 Dias, um daqueles caras que o Diablo e a Luminas amassaram na última temporada. Granville ainda está vivo, mesmo o Clero inteiro tenha morrido, porque se você não se lembra, o cara do Clero era apenas um dos seus corpos, e o corpo principal ainda está vivo na sua casa. Onde, além de estar vivo, Luminas fala que ele agora está aprontando travessuras. Rubérios é uma cidade muito fortificada, porque Luminas se preparou muito bem para aguentar outro ataque de Veldora, afinal ela não sabia se aquele dragão ia atacar ela de novo ou não. Então normalmente ela aguenta
aguentaria um ataque de Granville tranquilamente. Porém, ele passou anos e anos, basicamente séculos, dentro da igreja, sendo um dos líderes da igreja, e por causa disso, ele pode ter criado artificialmente algumas brechas que eles não conhecem. Granville é um herói da luz do passado que lutou contra Ruminas. Ele tem poder e experiência, então se ele abriu caminhos e brechas secretos, eles não vão descobrir agora. E Diablos aqui despreza eles, falando que eles não deveriam incomodar Rimuru com assuntos insignificantes. E Luminas começa a rir, falando que Rimuru realmente domou o Noir. Mas antes que Diablo começasse uma briga ali, Rimuru para o demônio problemático. Afinal, ele tem uma relação amistosa com Luminas e quer continuar assim. Embora ela concorde que Diablo não está errado, esse pedido realmente é complicado por parte dele. É que Granville é um herói, ele nasceu do ovo de um herói sendo um herói verdadeiro. E agora que ele não está mais sob seu comando, ela não consegue imaginar o quão poderoso ele se tornou. E então finalmente temos uma explicação sobre o que são os heróis aqui. Da mesma forma que para se tornar um Lorde Demônio como Rimuru, você precisa primeiro ser uma semente de Lorde Demônio, deixar a semente germinar, basicamente despertar, e então virar um verdadeiro Lorde Demônio. Os heróis são a mesma coisa. Primeiro eles geram o ovo do herói, que precisa eclodir para ascender a um verdadeiro herói. Eles são basicamente contrapartes dos Lordes Demônios. Eles começam, vão crescendo e se tornam os verdadeiros. Os princípios deles são bem parecidos, embora é claro diferentes. Os heróis são luz e os Lordes Demônios obviamente são seres malignos, ou pelo menos era pra ser, porque o Rimuru não é. Granville é um verdadeiro herói com poderes despertos. Luminas o julga como mais forte que Hinata, Frey e Karion, que tem a força de sementes de Lordes Demônios. No passado, eles compartilhavam o objetivo comum de proteger a humanidade, e assim ela o trouxe para seu comando, embora ele tenha atraído antes que ela pudesse o usar. E agora ele está agindo por causa da morte de Maria Bell, que morreu depois de tentar acabar com Rimuru e com a Milin, afinal ela subestimou demais o Slime. Há muito tempo nesse mundo, a única esperança de Granville era trazer paz para os humanos, proteger a humanidade. Ele lutou contra criaturas maléficas, lutou contra Luminas várias vezes, até ver que ela não queria matar a humanidade e se aliou a ela, onde depois deles se aliarem e criarem um acordo, a paz foi estabelecida. Nações nasceram e cresceram, o Conselho do Ocidente foi estabelecido sob o seu comando. Ele vigiava Dagruel e Veldora, afinal eles eram ameaças para os humanos, era ele que mantinha em xeque os demônios do Geek Crimson para que eles não invadissem as nações humanas, e ele também ajudava os anões a investigar o Império do Oriente. Ele fez tudo isso sozinho por séculos. O cara é o principal motivo da raça humana estar viva e segura ainda. Sem ele, a raça humana seria uma pequena porção do mundo e ele estaria em grave perigo. O problema é que ele se desviou do seu caminho. Ele começou a ficar distorcido, ele então caiu no papinho da Maria Bell que queria dominar o mundo, antagonizou Rimuru e se tornou um vilão. E aquele papo, heróis que vivem por muito tempo tendem a virar vilões. Ou você morre como herói, ou você vive o suficiente para se tornar um vilão. Dito isso, Granville está ativo de novo e parece que ele tem contato com Yuki. Os dois, pelo que parece, estão em um pacto. E claro, Yuki quer usar Granville para acabar com Rimuru, porque é tudo que o Yuki quer. Ele quer muito acabar com o Slime. E dito isso, Luminas está apenas avisando Rimuru e pedindo para que ele fique com a sua guarda alta. Mas a maior prioridade dela no momento é curtir o show que eles vão fazer em Rubérios, porque é tudo o que ela quer. E é com isso que o capítulo acaba. E esse capítulo foi mais lento, não teve batalhas, mas foi bem legal, rapaziada. Aprendemos mais sobre os heróis, como que eles funcionam, aprendemos mais sobre o homem chamado Granville Hotsu e o quão importante para o mundo ele foi até agora. Vemos mais as crianças e de Kumara. Então, no geral, eu achei esse um bom capítulo, e ele já começa a preparar as bases para o próximo, que vai ser ainda melhor, porque é no próximo capítulo que a ação começa. Mas o que você está achando, rapaziada? Comente agora sobre as suas opiniões, ou comente qualquer coisa para provar que assistiu até aqui. E se você gosta de Tensura, um anime que você vai gostar também é Mugen Gacha, que está lançando agora. E aqui você pode ver meu último vídeo do último episódio, que tá bem legal, então assiste aí. Não se esqueça, é claro, de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, e de deixar o gostei embaixo para apoiar o meu trabalho. Agora, eu fui.